Bom dia, meu doutor Petrônio. Primeiro a entrar, rapaz, está de parabéns. Deixando aqui no ponto o nosso texto de hoje. Bom dia, pessoal. Bom dia, meu cunhado Cláudio. Bom dia, querido, aí para vocês no Rio. Bom dia, Oswaldo. Bom dia, Bito. Deus abençoe você, a Fabi. Claudiana, Liane, bom dia. Augusto Júnior, Deus te abençoe, irmão. Bom dia para vocês. Doutora Clébia, Deus te abençoe, querida. Parabéns pela sua dedicação incansável na área da saúde sua, doutor Petrônio. Uma salva de palmas aí para os médicos do grupo, para os médicos que estão aí conosco, ouvindo a palavra de Deus e concretizando essa palavra na prática, né? Nos hospitais, nas clínicas, postos de saúde. Deus abençoe vocês e proteja. Amém. Bom dia, Flavinha. Bom dia, Selma, minha secretária, uma das, né? Bom dia, Lincoln, Oswaldo Moraes, Tatiana. Deus abençoe a todos. Estamos dando um minutinho de tolerância aí no início para a turma ir entrando, para você ir divulgando. Clica nessa setinha aí, manda a notícia de que nós estamos ao vivo e vamos estudar a palavra de Deus. Tem coisa muito boa hoje para nós. Amém. Bom dia, Newton, lá de Portugal. Deus te abençoe, querido. Mávila, Lívia, Lídia. Amém. Gente, 9h32, vamos começar nossos 2 minutinhos tradicionais de tolerância. E eu queria, como sempre tenho feito, recapitular um pouco do que a gente viu na quarta-feira. Na nossa live passada, que inclusive já está no YouTube, nós falamos sobre o início daquelas 2 grandes mensagens que a primeira carta de João nos traz. O verso 5 do primeiro capítulo, João apresenta uma frase introdutória para os 2 grandes blocos temáticos, quando ele diz assim: esta é a mensagem. Isso se repete mais adiante na sua carta, porque com esta expressão João começa o conteúdo mais significativo da sua mensagem. Então, no primeiro bloco temático, ele diz: esta é a mensagem, que Deus é luz. No segundo bloco, mais para frente, no capítulo 3, ele vai falar: esta é a mensagem, que Deus é amor. Mas primeiro ele fica ciclicamente trazendo esta riqueza de ilustrações numa didática muito interessante para falar sobre Deus que é luz, como nós precisamos andar na luz, o que acontece quando a gente anda na luz, que é uma simbologia para dizer que a gente tem que andar em obediência. E hoje a gente entra nos desdobramentos deste ensino, como eu disse, que é cíclico, que fala sobre o fato de Deus ser luz e de como nós precisamos estar na luz, ok? Esse foi o tema da nossa live da quarta passada, que já está lá no YouTube da igreja. Então eu vou ler com vocês hoje o início do capítulo 2 desta primeira carta de João. Então abre aí, primeira carta de João, capítulo 2, eu vou ler dos versos 1 ao verso 14. Perdão, diz assim, 1 João 2, 1. Meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Sabemos que o conhecemos se obedecemos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece os seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas, se alguém obedece à sua palavra, nele verdadeiramente está o amor de Deus e está sendo aperfeiçoado. Desta forma, sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Amados, não lhes escrevo um novo mandamento, mas um mandamento antigo que vocês têm desde o princípio, a mensagem que ouviram. No entanto, o que lhes escrevo é um mandamento novo, o qual é verdadeiro nele e em vocês, pois as trevas estão se dissipando e já brilha a verdadeira luz. Quem afirma estar na luz, mas odeia o seu irmão, continua nas trevas.
Quem ama seu irmão permanece na luz, e nele não há causa de tropeço. Mas quem odeia seu irmão está nas trevas, e anda nas trevas, não sabe para onde vai, porque as trevas cegam. Verso 12, então ele faz um bloco único até o final. Ele começa dizendo: filhinhos, eu lhes escrevo porque os seus pecados foram perdoados graças ao nome de Jesus. Pais, eu lhes escrevo porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevo porque venceram o maligno. Filhinhos ou crianças, é a mesma palavra grega, eu lhes escrevi porque vocês conhecem o Pai. Pais, eu lhes escrevi porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevi porque vocês são fortes, e em vocês a palavra de Deus permanece, e vocês venceram o maligno. Amém? Vamos orar rapidinho? Deus querido, queremos pedir a tua direção, queremos pedir, meu Deus, e contar com a tua unção para abrir nossos ouvidos e corações, Senhor, nesta manhã. Que a voz do Senhor nos seja clara, Pai, e que os ensinamentos do Senhor nesse texto aqui que acabamos de ler sejam como orvalho fresco sobre nossas vidas nesta sexta-feira, que o Senhor possa de fato nos colocar de pé e nos encorajar, Senhor, a continuar caminhando mesmo no meio de tantas dificuldades para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, o texto que nós lemos, eu dividi ele em três grandes temas que eu queria conversar com vocês agora nesses próximos minutos que temos. Os temas são, eu já até coloquei no meu Instagram hoje de manhã com a contagem regressiva lá. Propiciação, é o que ele fala logo aqui no verso 2. Depois é um tema que as cartas pastorais vêm desde lá de Pedro recorrentemente trazendo para a gente, que é um tema denso teológico, que em grego chama-se teoses, que é essa história do andar como ele andou. É um processo da gente se tornar como Cristo é. Teoses é o segundo tema. E o terceiro tema é essa história do novo mandamento. Ele diz, lhes mando um mandamento que não é novo, mas é novo. Ué, é novo ou não é? Então a gente vai falar um pouco sobre isso, tá bom? Primeiro, propiciação. Está lá no verso 2, quando ele diz assim que o justo, é o final do verso 1, ele é a propiciação pelos nossos pecados. É preciso explorar um pouco esse termo, porque quem não está muito familiarizado, especialmente com a história do antigo Israel no Antigo Testamento, não vai compreender bem a força dessa expressão. Propiciação é tornar propício, né? Tem a ver com a expiação de pecados, tem a ver com perdão de pecados. Isso vem lá do culto israelita, no livro do Êxodo, capítulo 30, Deus está dando orientações sobre como o culto de Israel deve acontecer, e o culto de Israel era baseado no sacrifício de animais, sacrifícios que geravam propiciação ou expiação de pecados. Diz lá no capítulo 30, verso 10, eu vou ler para você, olha o que é que diz. Uma vez por ano, Arão, que era o sacerdote, irmão de Moisés, fará propiciação sobre as pontas do altar. O altar era uma estrutura que tinha 4 chifres assim nas quinas, 4 pontas. Essa propiciação anual será realizada com o sangue da oferta, normalmente um animal, um cordeiro, para propiciação pelo pecado, geração após geração. Então essa ideia de propiciação vem desta antiga tradição que de geração em geração o sacerdote oferecia um sacrifício de animal para a expiação de pecados do povo. Pois aqui João, os dois são autores das cartas pastorais, eu vivo trocando um com o outro. O João está lembrando o povo que da mesma forma que os judeus tinham esta tradição da expiação de pecados feita através da propiciação com o sangue do cordeiro, ele diz nos versos 1 e 2, Jesus é o justo, ou seja, é aquele cordeiro imaculado, não há mancha alguma nele, e ele, com seu sangue derramado, será a propiciação para os nossos pecados, e aí ele diz, e pelos pecados do mundo, ele segue.
E antes de você ficar achando que ele está falando só de pessoas, né, é dos meus pecados e do pecado de todas as outras pessoas do mundo, eu quero te chamar a atenção porque a palavra mundo aqui não diz respeito à pessoa, diz respeito ao universo, à criação. É o grego cosmos, tá? E vem de cosmos mesmo, a ideia que a gente tem do cósmico, né? Então, quando ele fala que esta propiciação de pecados é pelos seus pecados e pelo cosmos como um todo, ele está lembrando um conceito que o próprio apóstolo Paulo trabalhou bastante na carta aos Romanos, que é um conceito de que com a expiação de pecados a partir de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que derramou o seu sangue, não só os seus filhos são perdoados, como toda a criação, todo o cosmos é restaurado. Olha o que Paulo vai dizer no capítulo 8 da carta aos Romanos, verso 21 e 22. Ele diz assim: a própria natureza criada será liberta da escravidão, da decadência em que se encontra. Você concorda comigo que a natureza, o cosmos, tudo que foi criado, está cativo da decadência em que se encontra? O coronavírus é uma evidência disso. Terremotos, os tsunamis, o aquecimento global, né, gerado pela ação maligna do homem, desmatando, enfim. A natureza sofre os efeitos escravizantes da decadência da criação. Só que Paulo está dizendo que ela será liberta dessa escravidão, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Verso 22. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como que em dores de parto. Então, essa noção é muito importante. Eu estou insistindo nisso nos nossos estudos, porque como cristãos ocidentais do século XXI, herdeiros de um cristianismo norte-americano, pós-iluminismo, né, que veio da Europa pós-iluminista, chega para nós, o cristianismo chega para nós como uma fé extremamente individualizada, que pensa muito na salvação do indivíduo e na fé como resposta a questões apenas pessoais. Então eu me converto e passo a ficar feliz e tal. Isso é parte, sim, mas não é só isso, porque a propiciação de pecados possibilitada pelo justo, pelo Jesus Cristo, ela tem efeitos não apenas na esfera do indivíduo, mas na esfera cósmica. Toda a criação será restaurada. Há uma promessa e o efeito do sangue reparador e justificador de Jesus Cristo, há um efeito cósmico, universal desta propiciação. Amém, gente? Isso é uma boa notícia, por isso que a gente entende que na Nova Jerusalém, a cidade celestial que virá com o retorno de Cristo e que restaurará todas as coisas, ali não há mais choro, não há doença, não há mais decadência, porque toda esta decadência foi resolvida e a natureza, a criação e o cosmos foram restaurados. Amém? Vamos para frente então. O segundo ponto está nessa ideia que o verso 6 nos traz, que Pedro termina essa unidade de pensamento dizendo assim: nós somos chamados para andar como ele andou. Esta doutrina se chama teoses, é uma compreensão de salvação que vem de um cristianismo mais oriental. A igreja ortodoxa, mais para o lado do Oriente, e diga-se de passagem, João está escrevendo aqui justamente para esse lado do mundo, a parte costeira da Turquia, que era a Ásia Menor. Ali o cristianismo se estabelece e, num tempo oportuno, ele vai para Roma e no século III ele se institucionaliza em Roma. Dali ele alcança toda a Europa, a Idade Média, vem do Reino Unido para os Estados Unidos e ali, séculos XVIII, XIX, o protestantismo desce e chega no Brasil no final do século XIX, na América Latina como um todo, né? Mas voltando no tempo aí, Pedro está escrevendo João, trocando mais uma vez, Pedro também escreve para lá, para essa área mais oriental do mundo, onde o cristianismo se desenvolveu séculos depois, com uma compreensão
oriental, diferente dessa nossa compreensão ocidental que eu disse que concebe salvação de maneira individualista, resolveu meus problemas, eu agora vou morrer e vou para o céu, estarei salvo, seja lá o que isso significa. Então essa ideia de teoses é uma compreensão de salvação, não é um lugar para onde eu vou, mas é uma condição nova que eu ganho aqui e agora, de ser como Cristo é, portanto sou chamado para andar como ele andou. Então isso é muito importante. E aí ele diz nos versos de 3 a 6 que essa questão da teoses tem a ver com uma disposição à obediência. O verso 5 diz que na medida em que eu obedeço, o amor de Deus está em mim. A NVI, que é a tradução que eu leio, traduziu essa preposição como de o amor de Deus, mas também é possível uma outra tradução, o amor a Deus. Então, quando eu obedeço, o amor a Deus está sendo evidenciado em mim. Porém, concordam os exegetas e estudiosos de que a melhor tradução seria de fato a primeira preposição, de o amor de Deus está em mim. Por quê? Não é porque quando eu obedeço, aí Deus diz, obedeceu, então eu vou te amar. Não. É porque quando eu obedeço, eu próprio constato o quanto Deus me ama. Você já teve aquela sensação de fazer o que você sabe que Deus espera que você faça e após trabalhar daquela maneira ou realizar o que você entendeu que Deus queria que você precisasse realizar, um sentimento de plenitude, de bem-estar, de preenchimento toma conta de você? Essa é uma constatação do amor de Deus. É quando a gente se dá conta do seguinte, meu Deus, miserável homem que sou, cheio de falhas e defeitos, mesmo assim, sou imensamente amado por Deus a tal ponto que Ele contou comigo para fazer isso ou aquilo. Então, quando obedecemos, o amor de Deus está em nós e está cativando os nossos corações. E aí sim, no final do verso 5 e pegando no verso 6, João diz assim, desta forma sabemos que estamos nele, aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Essa expressão permanecer nele lembra um pouquinho um outro texto que João também escreveu. Se estamos pressupondo que é o mesmo João que escreveu, ou se foi o apóstolo João que escreve essa carta, mas a escola de discípulos de João quem escreve o evangelho, não importa. Mas a mesma ideia está aqui do capítulo 15 do evangelho de João. Lembra o que diz no capítulo 15 do evangelho de João? Diz a famosa parábola da videira e dos ramos. Diz que Jesus é a videira, nós somos os ramos, e como ramos devemos permanecer na videira. É a mesma ideia aqui. O verso 6 desta carta, do segundo capítulo da carta de João, da sua primeira carta, está dizendo o seguinte, quando nós permanecemos nele, devemos então andar como ele andou. Essa expressão permanecer é o verbo grego menô e está lá no quarto versículo do capítulo 15, quando na parábola da videira diz, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Ou seja, permanecer em Cristo faz parte do processo de nos tornarmos como Cristo. Vou repetir, permanecer em Cristo faz parte desse processo de teoses, onde nós estamos nos tornando como Cristo. Então, muito importante, você quer andar como ele andou, permaneça nele, permaneça na videira. E esse permanecer, a NVI em inglês traduziu este verbo menô, permanecer, por viver. Live in him, é o que eles dizem lá no inglês. Então permaneça nele, ou seja, o todo da sua vida está conectado nele. Agora, como é isso na prática? É quando você alimenta a sua mente com os princípios e valores do reino de Deus. É quando você condiciona as suas ações a partir de que ações Cristo teria naquela mesma situação. Isso é permanecer nele. É quando você paga o preço por obedecer aos seus mandamentos, mesmo diante de um possível prejuízo.
entendeu? Ou diante de uma possível chacota pública. Você já foi motivo de piada por querer obedecer a Cristo em alguma situação pública e cotidiana? É triste, mas é um preço que a gente paga para permanecer nele. E quando a gente permanece, a gente está se tornando como ele é. Amém? Grande desafio para nós. E para a gente caminhar para a conclusão do nosso estudo hoje, já falei do primeiro ponto da propiciação, você entendeu? Indivíduos e cosmos. Falamos agora da teoses, do processo de nos tornarmos como Deus é, e isso é a partir de uma permanência nele, com valores, com atitudes, com palavra de Deus na cabeça. E por fim agora, os versos 7 e 8 falam a respeito desse novo mandamento, e parece que João faz uma brincadeira aqui. Não é novo porque vocês já sabem que tem que amar o próximo, mas é novo porque esse amor ao próximo é um novo desafio. Deixa eu explicar melhor o que ele está fazendo aqui nessa brincadeira de termos. Ele começa dizendo assim, no verso 7, ele diz assim: amados, não lhes escrevo um novo mandamento, mas um mandamento antigo que vocês têm desde o início. O que ele está falando aqui? Ele está falando de Levítico 19, verso 18. Olha o que é que diz lá a lei. Diz assim: não procurem vingança, nem guardem rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um ao seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. Está lá em Levítico. Então não é novo amar o próximo como a si mesmo. Levítico 19, verso 18, para quem está anotando bonitinho aí o estudo. Só que aí ele continua dizendo assim, verso 8, no entanto, o que lhes escrevo é um mandamento novo, o qual é verdadeiro nele e em vocês. Aí você se pergunta, ué, é novo ou não é? Né? Bem, não é novo, está lá em Levítico. O próprio João, na próxima carta, que é a segunda carta, no verso 5, ela só tem um capítulo. Na segunda carta de João, verso 5, ele repete essa história de que o mandamento não é novo. Ele diz assim, agora eu lhe peço, ele está falando para uma senhora lá, então ele diz, agora eu lhe peço, senhora, não como se estivesse escrevendo um mandamento novo, mas o que já tínhamos desde o princípio, que amemos uns aos outros. Então ele começa falando, não é novo, você já sabe lá de Levítico 19 que não é novo. Não só Levítico 19, tá? Antigo Testamento inteiro. Mas aí ele continua agora, perdão, no verso 8, dizendo, é novo, mas é novo de três maneiras. Primeiro, é novo porque vocês que conhecem agora o Evangelho estão visualizando uma nova ilustração dramática deste amor de Deus, que é a cruz. Então ele é novo porque ele te mostra que por causa deste amor, que não é só palavras, alguém foi às últimas consequências. É um amor atitudinal que gera sacrifício. Então ele é novo nesse sentido que Jesus nos mostra na cruz do Calvário. Ele é novo num segundo ponto, na forma como Cristo expõe a lei. Lá em Mateus 5, lembra aquela história? Está escrito na lei, eu porém vos digo. Quando ele faz isso, essa leitura da lei lá atrás, ela soa como algo novo para aqueles ouvidos que estavam talvez até um pouco ensurdecidos pela religiosidade. A religiosidade faz isso, torna princípios profundos e preenchedores em ritualismos mecânicos. Então Jesus volta lá para a lei que falava do amar um ao outro, que não era nova de fato, mas quando Jesus diz, eu porém vos digo, ele não está quebrando a primeira lei, ele está apenas fazendo uma releitura à luz da sua própria vida, de como ele era o cumpridor perfeito da lei. Então ele diz, ame o seu inimigo, mas se você simplesmente chama ele de tolo no teu coração e trata ele com desdém, você não o está amando, você o está matando. Então essa leitura que Jesus Cristo faz do antigo é algo que soa como novo. Então de fato esse é um novo mandamento, primeiro por causa da cruz, o exemplo último e dramático deste amor, segundo porque Jesus aplica a lei como de fato ela deve ser, e isso soa como novidade, mas em terceiro lugar, ele é novo porque Jesus chama agora à responsabilidade os seus discípulos de amarem-se uns aos outros na dinâmica do cotidiano, todos os dias, com implicações abençoadas e pesadas. É pesado porque é sacrificial. Às vezes você não quer estender a mão, ajudar, dar uma segunda, terceira, milésima chance, mas a palavra de Deus nos diz, ame o próximo
como a si mesmo, ou como você gostaria de ser amado. Você gostaria de ter uma milésima chance para a milésima vez que você errar? Gostaria, né? Então isso é um chamado radical, esse amor é radical. Então o mandamento é novo? Não, não é. Mas o desafio que João está fazendo aqui aos seus leitores para que amem como Cristo amou é novo? É novo, porque este novo amor tem a ver, ou este novo mandamento tem a ver com cruz, tem a ver com uma leitura honesta e profunda da lei que a gente já conhece, e tem a ver com uma disposição de aplicá-lo no meu cotidiano de maneira real. Amém, queridos? Vamos fechar então com aquele bloco temático que eu falei no final que que João escreve, quando ele fala: filhinhos eu lhes escrevo, pais eu lhes escrevo, jovem eu lhes escrevo, criancinhas eu lhes escrevi, pais eu lhes escrevi, jovens eu lhes escrevi. O que é que João está fazendo aqui? Eu nem vou reler tudo aquilo, porque aqui é apenas um fechamento. E esse texto, esse trecho final, ele tem algumas outras ideias embutidas, mas eu quero pegar apenas uma ideia, uma aplicação preciosa para nós. É que João vem descrevendo essa nossa necessidade de entender a propiciação como uma restauração pessoal e cósmica, a necessidade de nós nos tornarmos como Cristo foi, né? Permanecer nele em obediência para andar como ele andou, e na medida em que vamos nos tornando como ele é, o resultado concreto é este novo mandamento, que não é novo em tese porque já está lá na lei, mas é novo na prática quando eu o aplico no meu cotidiano, debaixo de todas as suas implicações, que são implicações poderosas. Só que ele diz, onde isso vai acontecer? É nesse término aqui. É quando ele mostra crianças, filhinhos, pais, jovens. O que ele está dizendo, escrevendo para uma sociedade que se organizava ao redor da família. Vamos lembrar que a sociedade na antiguidade era muito diferente dessa nossa sociedade da modernidade, que exalta o indivíduo. Lá atrás, o princípio aglutinador da sociedade era a família ou os clãs familiares. Então, quando João brinca com essas expressões aqui, filhinhos, crianças, pais, jovens, faltou dizer mãe, né? Mas infelizmente era uma sociedade matriarcal, patriarcal e um tanto quanto machista, mas quando ele coloca isso, ele está dizendo o seguinte, olha, essa realidade começa dentro aí da família, começa dentro de todas as suas relações e interrelações, e relações interpessoais, é o que eu quis dizer. Isso se espalha para a malha, para o tecido social. Todas as suas relações, elas precisam estar encharcadas, entretecidas por este amor, por esta obediência radical ao mandamento que não é novo, mas é. Então, essa história de que onde é que eu vou aplicar isso? É com aquelas pessoas que eu gosto mais, é com o povo lá da minha igreja, é com os meus familiares. Mas é muito além. É em tudo que eu fizer, é com todos com quem eu vier a conviver, é com todos com quem eu convivo. Esse amor de Deus em nós precisa ser evidente, precisa ser prático, precisa ser intencional. Como é que você está aí durante essa quarentena? Está preocupado só consigo? É normal. Isso é a versão default de nós mesmos, é a versão padrão de fábrica. A gente se preocupa com nós mesmos em primeiro lugar e com os nossos. Mas quem sabe essa é uma oportunidade para você tornar um pouco mais evidente esse amor de Deus na sua vida. Isso pode acontecer através do telefone, uma mensagenzinha, isso pode acontecer através de um presentinho que você mande para alguém. Pequenos gestos, isso pode acontecer no anonimato do seu quarto secreto em oração por quem você ama. O amor não precisa ser apenas explícito. Então, considere isso. Ser como ele foi, andar como ele andou, é um convite radical a sermos pessoas abençoadoras do mundo ao nosso redor. Vamos nos tornar como Cristo é, entendendo que ele amou até o fim. E disse que da mesma forma que o Pai o enviou para amar, ele então nos envia. Foi João que disse isso. Portanto, essa é a minha missão e essa é a sua missão. Que Deus te abençoe poderosamente, te dê um batismo desse amor hoje, para que você possa extravasá-lo
na direção de outras pessoas, transbordar deste amor na direção do próximo. E começa aí dentro da dinâmica social da sua própria família, mas extravasa isso para a família maior de amigos, de pessoas ao seu redor. Amém? Amém. Vamos orar? Feche os seus olhos aí para você se concentrar, não prestar atenção em comentário. Vamos orar juntos. Deus querido, nós somos desafiados sempre, meu Deus, pela Tua palavra. Desafiados, ó Deus, pelo Teu mandamento, que não é novo, sempre esteve aí para nós lermos, ouvirmos e sermos por ele desafiados, mas é novo na medida em que o Senhor o ressignifica, sobe a barra, Senhor, e diz que é um compromisso radical. Portanto, Senhor, enche-nos com o Teu Espírito, nos dá, ó Deus, uma unção renovada, porque não é fácil, Senhor. A gente acha bonito, a gente concorda, a gente diz amém, mas a verdade é que não é fácil, Senhor, amar como o Senhor amou. Mas também não é impossível, porque não é a partir de nossas próprias forças ou vontade, é a partir do Teu Espírito que em nós habita. Portanto, enche-nos de Ti, para que a partir do Teu Espírito possamos de fato amar o mundo e então andar como o Senhor andou, permanecer em Ti, obedecer a Tua palavra. É o que Te pedimos, Deus, e queremos também orar e clamar pela vida daqueles que estão sofrendo no meio da pandemia. Temos visto, Senhor, tanta gente, Deus, padecendo de medos e angústias, como sempre dizemos, são legítimos, mas padecendo também porque em algum momento deixaram de confiar em Ti. Eu peço para que o Senhor os chame de volta a um compromisso de amor contigo e de obediência. Que o Senhor traga cura dessas emoções, cura do corpo, cura física. Senhor, eu oro pela família daquele jovem, nem lembro o nome dele, mas que foi brutalmente assassinado ontem na Cidade 2000, um menino que frequentou a nossa igreja. Te peço, Deus, pelos pais, pelos amigos que estão, ó Deus, perplexos diante desta violência. Deus, tem misericórdia, Senhor, só a Tua mão poderosa para nos colocar de pé. Nós Te pedimos, Deus, que o Senhor cuide também dos nossos, quem está bem próximo a nós. Protege-nos, Senhor, com a Tua graça, com a Tua bênção que gera saúde e vida plena. É o que Te pedimos, meu Pai, tudo isso em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe vocês e até o nosso próximo encontro na segunda-feira. 2 recados importantes. Amanhã teremos a live. Não é uma live, é a live. Vai ser no YouTube da Igreja IP Nova Jerusalém. Vai lá no YouTube, já marca o sininho lá para você ser avisado. Às 7 da noite, amanhã, sábado, nós teremos um louvorzão, 1 hora de louvor, e vamos intercalar com alguns momentos de oração também. Mas vamos cantar cânticos antigos, hinos clássicos, cânticos novos, músicas autorais do nosso Ministério de Louvor. Então você não pode ficar de fora, e vai ter também um apelo para a nossa campanha de cestas solidárias. Vai ter o QR Code lá bonitinho, número da conta, para a gente continuar apoiando esta campanha que está colocando comida na mesa de tanta gente. Ontem uma senhora disse para mim, olha, tá todo mundo desempregado lá em casa. Se não fosse essa cesta, não sei o que teria sendo de nós. Então, vamos juntar uma coisa na outra. Enquanto a gente louva, a gente deixa Deus nos usar com os nossos recursos, ok? E o segundo convite é para o domingo, 10h30 da manhã, transmissão ao vivo do nosso culto de aniversário. Para quem não sabe, a nossa igreja está fazendo 25 anos, é o Jubileu de Prata, como se chama. Então tem muitas surpresas, uma palavra especial, um louvor especial, e eu espero você lá. Tanto um como o outro no YouTube da Nova Jerusalém, IP de Igreja Presbiteriana Nova Jerusalém, ok? Um abraço e até lá, Deus abençoe.